Dividend yield anualizado de 12%, performance aqui na cota patrimonial de quase 4,5% no ano e distribuição dentro do guidance divulgado. A gente vai falar agora sobre o relatório de abril do RBFM11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui agora com o Rafael Corsini, que é do time de gestão aqui do nosso RBFM11, né, nosso multi-estratégia imobiliário. Rafa, vamos falar do relatório de abril. A gente começou trazendo o desempenho do IFIX nesse mês, que voltou a ser positivo, né? O IFIX fechou aqui numa alta de um pouco mais de 4% no ano, né? No mês ele está aqui em 1,5%. Então ele até reverteu um pouco do cenário de março. Explica um pouco como que foi esse desempenho, até pensando no estudo que a gente trouxe sobre uma descorrelação que a gente vê no IFIX com dados de renda variável ou renda fixa lá fora. Comenta um pouco pra gente. Sim, claro. Então, como você bem comentou, a gente teve uma performance positiva de 1,5% no mês de abril, um pouco da reversão que a gente teve ali no mês de março, né, que a gente teve ali o IFIX caindo um pouco mais de 1% em basicamente todos os setores. Os segmentos de destaque desse mês foram os segmentos de CRI e shopping, subindo ali mais de 2%. Acho que destaque para shopping foi justamente um movimento de correção de preço mesmo, porque ele tinha caído bastante em março. Segmento de CRI, né, que são os fundos de crédito ali, eles tiveram um impacto positivo principalmente pela questão de aumento de rendimentos, né, justamente pela questão inflacionária, pela essa aceleração inflacionária que a gente está vendo aqui, não só no Brasil, mas no ambiente global como um todo, né, basicamente pelo acirramento ali do conflito no Oriente Médio e basicamente uma contaminação inflacionária no mundo inteiro. Então, isso foi a performance positiva no mês de abril, ela foi muito descorrelacionada, né, de outros ativos de renda variável que a gente viu no mês de abril. Por exemplo, o Ibovespa, a gente viu que ele ficou praticamente de lado, né, no mês de abril, com muita volatilidade ao longo do mês. E isso mostra justamente um fator muito interessante da classe, né, de investimento, que são os fundos imobiliários, que é a baixa correlação que ele tem com outros ativos, né, de renda variável, renda fixa, não só no Brasil, mas também ao nível global, né? Então a gente fez um estudo aqui que a gente trouxe 4 classes de ativos, então o IFIX, o Ibovespa e 2 ali de renda fixa, que é o IMAB e o IRFM, contra ativos ali tanto de renda fixa quanto renda variável global. E a gente vê justamente que o IFIX ele tende a estar um pouco ali mais no quadrante da esquerda, né? Então de uma correlação mais baixa, às vezes até negativa, né, com esses índices. Então, isso num cenário que a gente está vivendo de muita volatilidade e muita incerteza em relação aos próximos meses, ao desenrolar do cenário macroeconômico, acaba sendo um fator muito interessante na construção de portfólio, né, do investidor. E justamente acho que essa baixa correlação vem da natureza dessa classe de ativos, né, natureza do funcionamento dos fundos imobiliários, né, eles estão muito ligados a indicadores que representam ali justamente o nível de aquecimento e o nível de desenvolvimento, né, da economia doméstica. Então a gente está falando ali de nível de ocupação de imóveis, nível de preço de imóveis, de preço de locação. Quando a gente está falando ali de fundos de crédito, a gente está falando de capacidade de pagamento de projetos ou de devedores, né, que conseguem pagar bem essas dívidas que estão dentro desses fundos imobiliários. E são instrumentos, digamos assim, de duration mais longa e uma renda real também, né, os fundos imobiliários, porque justamente a gente tem ali um imóvel, uma exposição a um ativo tangível, real, a gente tem um contrato ali normalmente de médio e longo prazo, que paga o aluguel mensal, garantindo justamente essa previsibilidade na renda, e esses contratos normalmente tem direito ou a revisionais, né, periódicas, ou justamente a reajustes com base em índices inflacionários, o que garantem justamente essa proteção em relação a outros ativos de renda variável. Interessante que você comentou essas características. É justamente quando a gente fala que o fundo imobiliário ele não deve ser comparado exatamente apenas com o CDI, né? Porque ele tem essas características essa duration, né? Então ele ser um fundo de longo prazo e ter esse lastro, ele deixa uma característica muito resiliente para esses momentos, né? Então acho que é até interessante pensando em como a gente olha para os ativos que estão na nossa carteira, né? Geralmente as comparações são um pouco mais simplificadas, mas elas precisam ter um pouco dessa granularidade de característica de cada ativo, né? Então é interessante, só para a gente comentar, finalizar essa parte, que essa descorrelação, para quem faz gestão de portfólio,
como a gente faz aqui, olhando para o portfólio de fundos, né, de ativos imobiliários, é que os ativos na carteira nem sempre se comportam da mesma forma. É isso que a descorrelação nos traz, né? Senão você tem uma carteira que tem um comportamento muito parecido, então em momentos de estresse tudo cai, em momentos de alta tudo sobe. Quando você consegue ter isso descorrelacionado, então você faz essas contas para poder fazer a carteira funcionar, né? E não ser só uma coleção de ativos ali. O comportamento que eles têm entre si também faz parte dessa performance, né? Exatamente. Boa. Então vamos falar um pouquinho da performance no mercado imobiliário que a gente trouxe. Tivemos números muito positivos, principalmente mercado corporativo, logístico. Conta um pouco. Sim. Então a gente trouxe aqui alguns dados preliminares da Buildings, que é a consultora imobiliária que a gente usa justamente para trazer esses dados do mercado imobiliário. E a gente teve fechamento do primeiro TRI mostrando dados muito fortes em questão de absorção e vacância para dois segmentos aqui do tijolo que a gente olha, né? Que é o logístico e o corporativo, né? Acho que começando pelo corporativo, a gente teve mais um trimestre de absorção líquida positiva, então a gente teve mais queda de vacância ali, ficando na casa dos 13,5%, o que é o menor nível histórico em cerca de 13 anos, ali, né? Conforme mencionado. O que traz o que é muito positivo, né, justamente para os locadores, né, cria um cenário assim pró-locador, que justamente aqui no nosso caso é o fundo imobiliário, justamente na questão da ocupação desses imóveis e no poder de barganha justamente dos preços de locação desses imóveis, né, o que se traduz basicamente tudo em rentabilidade aqui para os cotistas. Do lado de logística, a gente também vem falando alguns relatórios, né, continua sendo um segmento que vem numa atoada muito positiva desde a pandemia ali, justamente pela expansão do e-commerce que a gente vem observando no mercado. Então, trimestre a trimestre, absorções líquidas também positivas, os preços de locações sendo reajustados a níveis muito acima da inflação. Então, no primeiro TRI de 26 contra o primeiro TRI de 25, a gente teve um aumento aqui um pouco maior de 10% nos preços de locação dos galpões, o que também se traduz justamente na resiliência desse segmento, né, que vem sendo muito forte, e na rentabilidade também desses fundos. Então, acho que tudo isso para falar que a gente comenta relatório a relatório que o fundamento do mercado imobiliário ele ainda existe, ele está aquecido e ele está nos melhores patamares de sempre. Então, apesar de a gente estar observando aqui cenários muitas vezes de volatilidade, estresse e desconto nesses fundos imobiliários, a gente justamente defende a tese que é um cenário muito bom para alocar nesses investimentos. Então, acho que trazendo aqui também um pouco para a nossa visão de portfólio, o RBFM ele é historicamente mais alocado em tijolo do que o IFIX e alguns outros FOFs também. Então, hoje, quando a gente compara IFIX, a gente tem uma maior exposição tanto em corporativo quanto logístico, que são desses dois segmentos que a gente trouxe dados. E é uma tese que a gente acredita bastante, a gente acredita que está num momento muito bom de investir. Então, acho que esses números que você comentou estão na página 17 do relatório, em que a gente mostra justamente a formação do IFIX, né, que é o nosso índice de referência, que aparece em verde, e a nossa exposição no RBFM está em roxo. Então, dá para a gente ver que a gente tem uma alocação que a gente chama under, né, então ela está abaixo do que tem a alocação do IFIX em CRIs, por exemplo, e está over, né, então está acima do que o IFIX tem de exposição, principalmente em corporativo e logístico, que são esses que vêm na sequência como as maiores alocações aqui. Então, acho que isso é interessante quando a gente fala que o fundo é mais comprado em tijolo, justamente porque a gente, por acreditarmos nisso, né, termos esse DNA bem fundamentalista no tijolo, a gente tem essa exposição. Acho que é importante até para quem quer buscar surfar um momento positivo do tijolo, estar mais alocado em fundos de tijolo. Então, isso é interessante até para quem pensa nessas alocações, o que esperar, né, do FOF. Então, olhando como é que está a carteira e no que a gente acredita. Então, se a gente pegar historicamente, esse gráfico sempre mostra essa alocação mais over em tijolo nossa no veículo em relação aos CRIs, né, que estão sempre mais aqui under do que o IFIX traz. Exatamente. Maravilha. Então, vamos falar agora, Rafa, da performance no mês, né? A gente trouxe o gráfico aqui já na página 10.
é a atribuição de performance. Então a gente olha aqui o que foi melhor dentro da carteira, né? A gente já falou dentro do IFIX, agora a gente está olhando para a carteira do RBFM. E até chama atenção aqui, a gente comenta que o retorno na cota mercado teve uma variação negativa no mês, 1,5%. E a performance da cota patrimonial foi positiva em 1,3%. Comenta pra gente como foi a performance, esses setores que a gente trouxe e também essa diferença das performances que a gente trouxe. Então, esse mês a gente teve uma discrepância bem grande, né, entre a performance da cota mercado e a cota patrimonial. Com essa queda, né, na cota mercado, que basicamente é um reflexo ali de oferta e demanda mesmo na bolsa, ali na B3, a gente está num nível ali próximo de 18% de desconto aqui do nosso portfólio. Então, apresentando bastante aqui potencial de upside. E a cota patrimonial, que aqui é reflexo justamente da nossa gestão ativa, então da seleção de ativos e da performance dos ativos que a gente seleciona em nossa carteira, a gente teve uma alta ali próxima de 1,3%, um pouquinho abaixo do IFIX, que subiu 1,5%, mas aqui no ano a gente continua aqui com alfa positivo em relação ao IFIX, né? Então subindo 4,5% contra 4,10%. Falando especificamente do mês de abril, né, o que impactou a gente positivamente aqui foi principalmente o setor de CRI, como eu falei, que foi também o que mais subiu no IFIX, muito os CRIs indexados ao IPCA. Então, os CRIs ali que tem carteira de papéis que são mais indexados à inflação. Justamente, como eu falei, né, pela aceleração da inflação e por esse aumento da expectativa terminal, né, da inflação aqui para esse ano que a gente está, né? Então, justamente esses fundos eles conseguem, com esse aumento, né, distribuir mais rendimentos e, consequentemente, valorizam aqui no mercado secundário, né? E ao contrário que a gente teve uma queda aqui muito pequena aqui dos CRIs mais indexados ao CDI. A gente também teve uma performance bem positiva no segmento de tijolo, acho que dando destaque ali para logístico e varejo. Vale também falar que dentro de logístico a melhor performance foi 20 logística aqui, que também foi uma alocação que a gente fez recentemente. Na verdade, a gente aumentou a nossa alocação recentemente no mês de março, então acabou sendo bom aqui para a gente ter aumentado a exposição no segmento e no fundo. Bom, então vamos falar um pouco das movimentações, especialmente da carteira. A gente teve aqui papéis novos, conta pra gente. Sim. A gente fez de movimentação de venda, a gente fez uma venda pontual aqui de XPML, XPMOLs, na casa ali dos 2,3 milhões. Foi uma venda que a gente saiu com um pequeno ganho de capital aqui, e foi basicamente aproveitando um pouco da alta do que o fundo teve no mês de abril e também para compor caixa, né? Hoje a gente está com caixa aqui no fechamento de abril um pouco acima de 7%, justamente para navegar esse cenário de maior volatilidade e identificar ali oportunidades de alocação. A gente prefere estar mais defensivo e estar com um pouquinho mais de caixa. Então, em breve aqui a gente deve anunciar novas alocações que a gente deve fazer no mês seguinte, no próximo relatório. Continuando aqui, a gente também teve o recebimento de uma posição de TRXF, TRX Real Estate. Foi basicamente aqui resultado de uma amortização que o fundo 20 Imóveis Urbanos fez. Então, basicamente, o fundo recentemente ele tinha vendido parte do seu portfólio para o fundo TRX em troca de cotas de TRXF. Então, ele recebeu cotas de TRXF e ele ia amortizar o fundo, e parte dessa amortização foi justamente em cotas de TRXF. O que acabou sendo bom para a gente, porque o fundo 20 Imóveis Urbanos ele tinha parado de distribuir rendimentos, e agora com esse recebimento de cotas de TRXF, a gente tem ali 0,65% do nosso PL, que distribui ali a cada dos seus 11, 12% ao ano. Então, bom aqui também para os nossos próximos meses em questão de rentabilização de portfólio, né? Boa, maravilha. Bom, falando então um pouco sobre o resultado, a gente teve um resultado de 0,109 por cota, né? E a distribuição foi 0,108, dentro aqui do guidance, em linha com os últimos meses. Então, acho que sem muita surpresa. Então, a gente teve a continuidade daquela nossa estratégia de tentar aumentar o recorrente desse fundo, certo? Sim. Então, a gente está ali mantendo a nossa distribuição dentro do guidance e muito confortável aqui com o que a gente gera de resultado recorrente, né? Então, como a Isa falou, a gente gerou 0,109, distribuiu 0,108. A gente tem uma reserva ali acumulada de 0,018 no semestre
E desde o início da nossa gestão, uma reserva ali acumulada de um pouco, quase mais do que 2 distribuições, né? 0,23 por cota, o que gera muito conforto justamente nesse cenário aqui de eventualmente estresse de mercado, nesses próximos meses que a gente tem ali bastante reserva para compor nosso resultado, né? Boa, e a gente também, para concluir, a gente tem esse DNA aqui no fundo, isso não mudou, né? Mesmo o fundo mudando um pouco essa natureza, de contar com resultados recorrentes, né? Então o fundo não é muito dependente de ganhos de capital, né? A gente conseguiu montar um portfólio que consiga ter essa segurança, esse colchão e navegar bem, inclusive em momentos de um pouco mais de estresse. A gente tem ali uma reserva, tem uma recorrência que segura bem esse resultado de forma sustentável, digamos assim. Exatamente. Boa. Bom, então a gente passou por tudo aqui do relatório de abril. Muito obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Estamos aqui todos os meses. Mandem dúvidas, comentários, que a gente está aqui para ler e para conversar. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado.